opiniões que você manifesta, as coisas são meio complicadas. Por exemplo, eu perguntava para as pessoas, poxa, o que você acha aí do rei da Jordânia? E aí eles viravam e falavam, poxa, eu amo o rei da Jordânia. Óbvio que eu amo. Onde você vai tem foto do rei. Sabe, qualquer sala, qualquer estabelecimento público, privado, ambientes assim públicos, praças, ruas e tal, sempre tem foto do rei. Às vezes é de terno, às vezes é de roupa do exército, da aeronáutica. Uma hora é atirando, outra hora é dando uma pose assim, de dando uma opinião importante, assim, sabe? Uma coisa assim bem caricata. E aí se perguntava, pô, o que você acha? Isso já era ofensivo pra eles. Aí eu perguntava, poxa, mas por que você ama assim o rei da Jordânia? Por que você gosta tanto do rei da Jordânia? Aí Israel falou assim, eu não sabia. Enrolava todo. Se enrolavam todos, assim, não tinha uma justificativa. Só considerou o cara como salvador e... Porque eles nem tinham parado pra pensar o porquê, né? Eles vivem num lugar onde eles não podem falar sobre política. Às vezes, se você fala mal do rei dentro da sua família, o filho dedura o pai, entendeu? Então, assim... Nossa, nesse nível. Nesse nível, isso que a Jordânia ainda é um país mais ocidentalizado que vários outros, tipo Iêmen, Afeganistão agora, né? Pô, aquele caos, né? Talibã lá e tal. Então, assim, às vezes a gente acha que, poxa, a gente chega aqui e tal, fala sobre política tranquilamente, tal, sem nenhum problema de a gente sair daqui e a polícia tá batendo na nossa porta aqui, entendeu? Nesses outros lugares, é mais ou menos assim que acontece, né? Então... imagina se as nossas liberdades mais básicas não são garantidas. Pô, imagine você construir ou tentar fazer com que o seu país seja um país desenvolvido, moderno. É impossível, né? Porque se é esse nível de interferência, pô, imagine o quanto de regulação não tem, imagine quão difícil é empreender nesses lugares, imagine quão difícil é investir nesses lugares, né? Sim. Poxa, é praticamente impossível, né? Então... eu acho que são 3 pontos, né? As nossas liberdades básicas, né? Liberdade de vir, liberdade de expressão e a nossa democracia. Eu acho que são coisas que eu nunca tinha entendido o valor de fato. E eu entendi lá da mesma maneira como você entende o valor da saúde quando você fica doente, entendeu? Foi mais ou menos assim. E olhando no aspecto do nível aqui do Brasil, você acredita que hoje a gente tem muito mais leis que atrapalham um cara empreender, por exemplo, do que, de fato, essas leis ajudam ele a criar um negócio? Eu vejo, assim, nesses primeiros anos de experiência na política, né? Primeiros 2 anos e meio, algo assim. Para mim é muito sintomático que a maior parte dos políticos do Brasil nunca trabalhou numa empresa no setor privado. A grande parte. A maioria. Não sabe como funciona o corporativo. Não sabe, né? nunca fez meio expediente numa empresa privada. Isso é muito complicado, porque quando você não tem uma referência do setor privado, você não entende o que é importante para uma empresa se desenvolver. E pior, né? Muitos deles, ainda por cima, têm uma visão de que a empresa é privilegiada ou é um vilão nessa história toda. Quando não é. Uma empresa é um lugar que traz desenvolvimento, que traz oportunidades para as pessoas trabalharem, é um lugar que empurra o país para frente, né? É o que produz, né, coisas para que o país se desenvolva. E a maior parte das pessoas não tem muito essa ideia, né? E não entende muito as dificuldades que uma empresa enfrenta, não entende que um empreendedor é um cara que toma risco, é um cara que, faz loucuras assim para conseguir ser bem sucedido, e a probabilidade gera um monte de emprego e que a probabilidade de dar certo é baixa. E de fato, se você for olhar todas as leis que a gente tem no Brasil, diversos setores, e agências regulatórias, as normativas das agências regulatórias, você vê que boa parte delas não se preocupa se o mercado é um mercado aberto ou não, ou se ele é um mercado competitivo ou não. Dá um exemplo aqui básico. Tinha um amigo, na mesma época que eu fiz mestrado lá em Yale, tinha um amigo de Harvard, né? E aí ele se juntou a um outro aluno lá do MBA, né, com mestrado de negócios e tal, e eles voltaram para o Brasil, queriam criar uma empresa de sucos. Foram lá atrás das autorizações, né, para poder abrir a fábrica tal de sucos e tal, né? E aí eles foram, sabe, perdendo a paciência, porque vinha mês, entrava mês e as licenças não saíam. Acabou que passaram 1 mês e meio e não tinha ainda a licença para poder começar a investir. Então, assim, para quem isso é bom, né? Só para as empresas de suco que estão aí, que já existem, né? Sim. Porque elas já conseguiram passar essa barreira de entrada enorme. Então,
muitas vezes as barreiras de entrada de uma empresa não são só a qualidade dela ou quão boa ela é que inibe os outros de tentarem entrar naquele mercado, mas o excesso de regulação, o excesso de normas, de autorizações e burocracias que você precisa cumprir. Eles acabaram desistindo de empreender, né? Um deles acabou criando uma empresa de consultoria em análises hospitalares e tal, e o outro também foi para uma outra empresa. Ou seja, eram duas pessoas que poderiam se tornar empreendedores e tal, e super bem, e que acabaram, no final de contas, seguindo o caminho que boa parte das pessoas seguem, que é se tornar funcionário tal numa empresa e tudo mais. O que tudo bem, é algo bacana, mas se a gente não tem mais empreendedores, a gente não vai conseguir mudar o patamar de geração de riqueza que a gente tem no país. E a gente vai continuar sendo um país pobre sempre, né? Essa parte que você falou relacionado do Brasil ser um país pobre. Hoje, como que você olha esse aspecto e o que você vem fazendo junto com o seu time, enfim, lá dentro, para ajudar a diminuir a pobreza no Brasil? Porque hoje eu vejo muita gente falando que o problema é a desigualdade de uma maneira. Eu parto do pressuposto que é a pobreza em si. Como que você olha todos esses aspectos e o que você vem fazendo meio que para ajudar a pessoa de baixa renda? Na verdade, a gente pode até começar com uma pergunta anterior, explicando para o pessoal o que um deputado faz, né? Isso é muito importante. Porque as pessoas nem sabem qual o seu papel lá, infelizmente não sabem como fazer uma boa escolha de um deputado, não sabem o que cobrar do mesmo. E aí depois que a gente entra na ideia já complementa. De complementar o que fazer para diminuir a pobreza, como o Murilo bem disse, cara, eu vejo muita gente reclamando da desigualdade, mas eu posso ter 2 bilhões, você pode ter 1 e é desigual. Exatamente, problema tá na pobreza, né? Isso. Desigualdade é sintoma. O problema, a causa, a raiz do problema é a existência da pobreza, né? Então, até nisso, muitas lideranças políticas, o debate político, assim, é muito raso, né? Não sabe diferenciar o que é sintoma do que é, de fato, a doença, né? A causa, a raiz do problema. Bom, o que um deputado faz? O deputado tem algumas atribuições muito importantes. Algumas funções muito importantes. Em primeiro lugar, ele pode propor novas leis, né? Segundo, ele vota as leis dele, de outros deputados e do governo. O governo também cria leis, né? Inclusive, no Brasil, os governos criam muito mais leis do que os próprios deputados estaduais, né? A nível estadual é assim que funciona. A nível federal já é mais diferente. Os deputados, de fato, criam mais leis do que o governo, mas o governo, a nível estadual, propõe mais leis. Então, aprova, reprova os projetos. Ele pode revogar leis também. Então, leis existentes que são inúteis, que são problemáticas e tudo mais, ele pode revogar. E também ele tem um papel muito importante e que pouca gente sabe, que é fiscalizar os governos. Então, um deputado ele tem que estar acompanhando o trabalho de um governo para ver se está tudo feito certinho, se não tem corrupção, se as políticas públicas, né, se os projetos que os governos estão executando são eficientes ou não, e cobrar dos governos maior eficiência e também transparência. Então, esse é um trabalho super importante. É muito difícil você fiscalizar todo um governo, né? E por isso diversos políticos acabam focando em alguma área específica ou, enfim, seja uma área de política pública ou uma área como região, assim, né? Então, tem 2 principais tipos de deputados, né? Tem aqueles que focam num tema como a saúde, a educação, a segurança, no meu caso, a educação, né? E tem outros deputados que focam em regiões. Tem um deputado que olha, sei lá, a Zona Leste de São Paulo. Tem o deputado que olha a região lá do Vale do Paraíba. O outro olha lá a região de Ribeirão Preto, toda aquela região no entorno e tudo mais, né? E o que acontece? Muitas vezes as pessoas, por não saberem avaliar o trabalho de um bom deputado, elas acabam achando que, poxa, não, aquele deputado que trouxe dinheiro para minha cidade, ele é um bom deputado. E não é verdade, porque ele traz, assim, migalha, né? Se você for ver o orçamento do governo do estado, o orçamento das prefeituras, e olhar o quanto que um deputado traz para uma região, não faz muita diferença, assim, é um negócio muito pequeno, né? O principal trabalho do deputado deveria ser fiscalizar um governo e propor boas leis que vão resolver problemas de forma estrutural. Então, por exemplo,
várias instituições da saúde reclamam por falta de dinheiro, porque a tabela SUS está desatualizada. Sei lá, se eu faço um atendimento para alguém no SUS, eu sou muito mal pago pelo SUS e aí eu tomo prejuízo e tal. Então, aparentemente existe um problema estrutural no financiamento da saúde. Então vamos olhar, né, as leis e tentar mudar as regras de financiamento da saúde. Isso deveria ser o trabalho de fato de um deputado, mas poucos deputados atuam dessa forma e atuam muito mais nessa coisa que parece meio clientelismo, né, sabe? Tipo, olha aqui o quanto de dinheiro que eu estou trazendo para essa cidade, olha como eu faço um bom trabalho. E muitas vezes isso não é uma coisa que faz muita diferença, né? Então tem essa dificuldade, né?